Eu vou, então, agora passar aqui o microfone para a doutora Bianca. Antes de mais nada, registrar aqui a presença, para quem não pôde perceber ainda, da Martinha Clarete, que já está aqui desde o início da fala do Moisés. Vou passar, então, o microfone para a doutora Bianca, que vai nos falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos dessa meta. Alô? Bem, boa tarde a todos. No primeiro momento, agradecer muitíssimo ao gentil convite da doutora Maria Cristina, a receptividade ao acolhimento da doutora Gilda, ao Ministério Público Federal. No Rio de Janeiro, nós temos tido uma experiência bastante gratificante de atuarmos em conjunto, especialmente na área da educação. E isso certamente já está trazendo e ainda trará muitos frutos para a sociedade carioca, né? Tenho certeza disso. O desafio é muito grande, por isso os resultados também acompanham a mesma dimensão, né? Muitas vezes demoram a ser vistos, mas certamente, doutora Maria Cristina, a semente que nós estamos plantando, muitos colherão, com certeza. E estar no Ministério Público Federal traz para mim também uma grande emoção. Foi aqui que eu iniciei minha carreira no Ministério Público. Guardei essa surpresa para você. Eu fui servidora do Ministério Público Federal por algum tempo, né, por pouco tempo em relação ao meu tempo de Ministério Público Estadual, mas foi realmente meu primeiro encontro com o Ministério Público, foi o que me fez ter vontade de promover justiça. O exemplo dos procuradores da República com quem eu trabalhei quando era servidora. Bom, então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de... Na verdade, eu inverti um pouco a minha fala e meio que vou começar pelo fim, só por conta, especialmente, dos últimos decretos, né, que foram publicados, os 7611 e o 7612, e por conta do que eu ouvi aqui também pela manhã, fiquei bastante emocionada também com o que vi, com o que ouvi. Não é? Fiquei questionando até que ponto nós, ouvintes, estamos ouvindo os surdos. Né? Realmente não posso dizer que essa reflexão não tenha me ocorrido aqui em vários momentos. E o 7611 e o 7612 são os decretos que saíram agora, em novembro, né? E eu queria começar dando alguns caminhos que eu começo a enxergar a partir desses decretos e que estão na direção dos pleitos que foram aqui trazidos. Né? Eu gostei muito de ouvir a palavra união, né, que o senhor que está ali colocou muito. Vamos nos unir, vamos deixar as mágoas, não é? Foi assim que ele falou. E realmente, eu penso que é isso. Vamos nos unir. Vamos nos unir. E o decreto 7612, no seu artigo 7º, parágrafo 3º, nos abriu uma interessantíssima porta. Não vai passando ainda, não. Não. É o que eu falei, eu inverti mesmo, literalmente. Quando for passar, eu te falo, tá? Obrigada. O parágrafo 3º do artigo 7º, do 7611, eu sempre confundo os dois, 7612, coloca o seguinte, não é? Foi criado aqui com esse decreto um grupo interministerial de articulação e monitoramento dessa nova política que foi estabelecida com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na verdade, agora existe um plano próprio, né, a partir desses decretos. E algumas coisas foram reafirmadas, outras coisas foram um pouco modificadas, e uma delas é a criação desse grupo interministerial de articulação e monitoramento desse plano. Pois bem, o parágrafo 3º diz que poderão ser convidados para as reuniões desse grupo interministerial de articulação e monitoramento desse plano representantes de entidades e órgãos públicos e privados, dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público,
bem como especialistas, para emitir pareceres e fornecer informações. Então, penso eu que o parágrafo 3º do artigo 7º do 7612 deixou bem clara a abertura dessa porta que vem sendo intensamente buscada, né, especialmente pelos surdos, pelo que eu percebi aqui, e já de pronto eu penso na utilização mesmo, né, de abertura dessa porta e de entrada por essa porta, já que o formato que inicialmente foi tentado não foi obtido. Quem sabe, já nesse grupo, que inclusive é interministerial, ou seja, congrega, né, na sua formatação não só o Ministério da Educação, mas também o Ministério da Saúde, o Ministério das Comunicações, Desenvolvimento Social, enfim, é um grupo que está se propondo, por meio desse decreto, a ouvir todas essas instâncias. Eu acho que isso precisa ser bastante divulgado, isso precisa ser utilizado, esse caminho, né? É uma primeira colocação em virtude dessa vinda do novo decreto. A outra colocação, e que os senhores vão ver, está lá no final dos slides, e eu vou usar os slides, sim, já, diz respeito ao parecer número 8 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Esse parecer, até a última notícia que eu tive a respeito dele, não havia ainda sido homologado pelo Ministério da Educação. Nós estamos acompanhando, né, nós, Ministério Público, inclusive de vários estados, nós estamos acompanhando a homologação desse parecer. Por quê? Porque ele inverte a ótica de investimento na educação. Ou seja, esse parecer ele vai trazer uma nova forma de financiamento para a educação e que tem por objetivo exatamente atacar a questão básica, que é da qualidade da educação como um todo. Não só a educação das pessoas com deficiência, não só a educação dos surdos, mas a qualidade na educação. Não é? E ele inverte a ótica no seguinte sentido: primeiro vamos ver o que precisa ser feito, para depois vamos, então, levantar quanto precisamos para fazer isso. De quanto é preciso em quanto é preciso investir para se conseguir esse objetivo. Porque hoje a ótica é invertida. Quanto nós temos? Nós temos X. Então, o que podemos fazer com X? O parecer 8, uma vez homologado, e ainda não foi, até onde eu tenho conhecimento, ele vai inverter isso. Primeiro vão ser levantadas as necessidades dos sistemas educacionais, para, então, depois se levantar o que precisa de aporte financeiro para cumprir com essas necessidades e essas fragilidades. Então, por que eu trago o parecer 8 aqui? É importante que todos nós nos empenhemos em acompanhar a homologação desse parecer. Não é? Como que isso realmente vai ser transformado a partir da homologação desse parecer também. Não é só acompanhar, homologou, e agora como que vão ser executadas as diretrizes ali previstas. Né? Bom, então eu quis assegurar que eu não me esquecesse desses 2 pontos, não é? Reforçar também que o 7611, como já foi colocado aqui, esse decreto 7611, né, trouxe novamente a reafirmação do decreto 5626, não é? Isso já foi largamente colocado aqui. Então, vamos começar. Podemos então passar. Eu fiz nesse primeiro slide uma tomada, vira só um pouquinho que aí eu vejo daqui, isso, dos tópicos legislativos do nosso sistema, né, do sistema normativo do Brasil, em relação ao tema após a Constituição de 1988. Não é? E isso por quê? Nós vamos ver alguns desses arcabouços legislativos em alguns artigos, né, e observar como foi, afinal, que o nosso sistema jurídico caminhou nessa temática. Não é? A Constituição falou lá no 208, vamos passar. Ué, cortou? Pulou um? Ah, não, tá, tudo bem, é que ainda é continuação dessa. Né? Então, vamos só fazer uma leitura breve aqui, que nós tivemos legislação, então, em 88, que foi a Constituição, em 89, a 7853. Em 90, veio o Estatuto, em 96, a LDB, entre 90 e 96, houve a Declaração de Salamanca, né, que foi em 94. Em 99, tivemos o decreto 3298, que regulamentou a 7853. Em 2001, a Convenção de Guatemala. Em 2002,
a Lei 10.436 de Libras. Em 2005, o Decreto 5.626. E, em 2008, 6571, que acaba de ser revogado. Além disso, nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 4, de 2009, que detalhou a operacionalização do Decreto 6571, que foi o decreto que previu o atendimento educacional especializado. Então, hoje, eu já fico assim com um questionamento, né? Enquanto operadora do direito, a gente precisa... É a nossa ferramenta, a gente precisa dos atos normativos, especialmente da Constituição e das leis. Como fica a Resolução 4, de 2009, com a revogação do Decreto 6571? Primeiro questionamento que eu comecei a me fazer quando os 2 novos decretos foram publicados, né? Como é que ficou? Porque a Resolução 4 ela se debruça sobre o Decreto 6571. Uma vez que esse decreto foi revogado... Bom,